Gostei ou não gostei de Lavoura Arcaica de Raduan Nassar? Gente, que livro difícil, né? Nossa. Estamos aqui mais uma vez com um gostei ou não gostei. E eu não gosto de fazer o vídeo do gostei ou não gostei, porque eu não gosto de ter a sensação de que teve um livro que eu li e que ele ficou meio... sabe? Eu gosto de ler um livro e gostar dele a ponto de fazer uma resenha sobre ele toda semana, que é o que costuma acontecer aqui no Bafulê Literário, né? Mas nem sempre dá pra salvar. Lembrando que eu faço resenhas de livros, não de livros perfeitos, de livros maravilhosos. Tem muito livro, inclusive, que eu já falei no Bafulê Literário, que algumas pessoas gostam, outras pessoas não, e tudo bem. Alguns desses livros, inclusive, são livros que eu achei legal, mas eu não achei assim isso tudo, mas que me trouxeram boas experiências, bons momentos. Então, eu fiz uma resenha sobre. Mas tem casos de livros que eu não consigo fazer uma resenha sobre, porque tem certas coisas que me deixam assim, sabe, com essa sensação de... ai, não sei, sabe? Foi assim com alguns livros, né, que já estão aqui na nossa seleção. Eu não lembro exatamente agora quais. Eu lembro de O Garoto do Colorado, eu lembro de Verity, que é um hit para muitos, né? Enfim, eu lembro de Em Agosto Nos Vemos, do Gabriel Garcia Marques. Alguns desses livros que eu falei, Casas Estranhas, né? Alguns desses livros eu mais gostei que desgostei, outros eu mais desgostei, né? E no caso de Lavoura Arcaica, do Raduan Nassar, que é um livro de 1975, eu gostei e ao mesmo tempo eu não gostei, tá? Ele não é um livro fácil de ler, já começa daí. Ele é bem complexo, assim, porque eu acho que é uma questão de fluxo de consciência, né? Que não é uma coisa fácil de acompanhar, né? Quem lê Clarice Lispector sabe que não é fácil. E é tipo assim, principalmente na primeira parte, porque o livro é dividido em duas partes, né? Principalmente na primeira parte, é tipo, o André falando, né, que é o protagonista, ele fala, e aí você fica, meu Deus, que frase sem fim que cabe. Peraí, deixa eu ver se eu tô me organizando. Se você pegar esse livro e ler ele todo em um dia, ok, mas no meu caso não deu pra fazer isso, né? Então quando eu voltava a ler, eu ficava... Era até difícil fazer pausa, sabe? Eu demorava um pouco para me situar um pouco da situação. Então, de fato, a linguagem não é fácil. Sobre o conteúdo em si, a história em si, eu gostei. É polêmica? É polêmica. Mas eu adoro um livro polêmico. Eu não tenho, assim, né? Um ou outro que destoa, mas assim, normalmente eu não tenho problema com livros polêmicos, né? Eu já trouxe aqui livro que não teve fim, que eu achei que ia ter e não teve. Eu já trouxe livro aqui que prometeu fazer um grande mousse e não fez nada. Eu já trouxe livro aqui que meteu até Jesus Cristo no meio da história, de uma maneira muito estranha. E no caso de Lavoura Arcaica, a gente tem a história de um irmão que é apaixonado por uma irmã, né? Polemicíssimo. E essa paixão dele pela irmã, ela não vai ficar só no campo das ideias, ela não vai ser um amor platônico, ela vai se concretizar. Essa foi a parte que me deixou mais, eu fiquei... pois tá bom. Pra mim esse não é o problema. Pra mim o problema foi o fato do protagonista, o André, ser insuportável. Este homem é insuportável. Não sei, eu esperava, eu acho que eu esperava sentir um pouco de empatia por ele, mas eu não senti. Não sei, sei lá, foi esquisito, sabe? Tudo bem, você se sentia meio preso naquela casa, a sua mãe extremamente amorosa, o seu pai extremamente rígido, uma família interiorana, muitos irmãos, pipipi, popopô, muitas regras, arará. Beleza, você não foi o primeiro nem o último, né? Mas, tirando essa parte do amor proibido dele, eu acho que às vezes parecia pra mim que ele tava fazendo tempestade num copo d'água, sabe?
Eu não consegui gostar dele. E quando ele voltou, porque né, na história, o irmão mais velho, o Pedro, quando ele foge de casa, né? Então o Pedro sai em busca dele, que a mãe pediu, quer que ele volte pra casa. Tarará. Aí ele explica pro Pedro por que é que ele, né? Por que foi que ele fugiu. Depois de 1000 anos, o Pedro entende que ele fugiu porque ele era apaixonado por essa irmã deles, que é a Ana e tal. E ele volta pra casa, e quando ele voltou pra casa, eu odiei. Eu preferi que ele não tivesse voltado. A volta dele só deu merda. Enfim, né? Outra coisa que eu achei interessante, eu gostava das referências bíblicas, né? Até a história do André, ser meio aquela história assim do filho pródigo e tal, né? Aquela questão da religiosidade, tanto que quando ele tem, né, o seu momento de amor com a Ana corre para a igreja para poder rezar, né? Porque ela tem consciência de que ela fez uma coisa errada. E enquanto ela tá rezando, ele tá lá enchendo o saco dela, vamos embora, vamos viver nessa mão, cara chato, sabe? Enfim, intenso, né? A linha entre o intenso e o chato é bem tênue, mas enfim. E eu achei interessante isso, eu achei interessante essa questão do amor proibido. Mas da polêmica, o assunto polêmico é bom, mas não sei, o protagonista. Tem um filme, né? Eu não assisti ao filme. Eu não sei se no filme o filme faria essa minha impressão melhorar ou piorar. Porque eu... Aí ele voltou, teve um bate-boca lá com o pai dele tava meio assim, menino, que é isso? Você é maluco? Sai, é louco. E aí, tem duas coisas que me incomodaram muito nesse final, tá? A primeira delas é em relação a Ana, porque é como se, tipo, nesse livro aqui a gente não tem coisas muito claras, elas sempre dão a entender muita coisa. E aí deu a entender que a Ana meio que surtou quando ele voltou, né, com o retorno dele. E durante a festa de recepção dele, o filho pródigo, esse chato, ela foi fazer uma dança lá, muito provocante, tarará. E nesse intervalo de tempo, o Pedro achou que era de bom tom contar pro pai dele, ó pai, o negócio é o seguinte, o André fugiu porque ele tava apaixonado pela Ana, eles tiveram até relacionamento, né, mas aí, e é isso. E aí o pai mata a Ana. Eu fiquei... Não, por que você então não matou os dois? Por que só a Ana pagou pela consequência? Ah, mas não foi isso, porque se a Ana morre, o André também sofre, mas não me interessa, ele tá vivo. Eu não tô nem aí se o André vai sofrer ou não. Eu não tenho empatia por ele. Não tenho. E ainda teve uma coisa que eu achei ainda pior. Antes disso acontecer, na noite anterior, o André encontra o irmão mais novo, né, no quarto. E ele tem um diálogo muito estranho com esse irmão mais novo dele, né? O irmão mais novo dele, tipo, eu quero fazer igual a você, eu quero ir embora, eu não quero viver aqui. Aquela coisa bem adolescente, revoltado, né? E aí, papo vai, papo vem, ele fica olhando pra esse irmão e fica, nossa, meu irmão é tão parecido com a Ana, tem os mesmos cabelos dela, tem os mesmos olhos dela. E dá-se a entender que rolou uma interação carnal dele com o irmão. E eu fiquei, cara, eu acho que você é um pouco doente. Eu acho que você é meio dodói da cabeça, sério. Porque ele aliciou, né, o irmão dele, tipo, deu a entender que o fato do irmão dele ser parecido com a Ana fez com que ele passasse dos limites, e o irmão ficou meio tipo assim, simplesmente não reage. Eu acho que esse cara precisava de um tratamento psiquiátrico muito sério, né? Porque, enfim, ele estragou a família inteira, né? Era melhor o Pedro ter deixado esse cara lá no canto dele. Obviamente não teria história se isso tivesse acontecido. E é isso. Assim, eu gostei da história do amor proibido. Eu gostei da história. Inclusive, eu esperava mais até disso, sabe? Na história. Mais detalhes. Demorou muito a vir esses detalhes. Mas parece
parece que ficou faltando alguma coisa. Eu não sei se foi porque eu não gostei do protagonista, eu não sei se foi porque esses elementos agora que eu comentei, né, sobre a morte da Ana, sobre esse rolê dele com o irmão mais novo dele, que eu achei esquisitíssimo, bizarríssimo. Mas é isso, né? Um grande livro na nossa literatura nacional. Eu espero que você que está vendo esse vídeo seja uma pessoa que já leu esse livro e talvez você concorde comigo ou não, tudo bem, não tem problema. Ou talvez você seja alguém que não se incomoda com spoilers. Até porque, né, nos vídeos do gostei ou não gostei, eu sempre dou muito spoiler. Porque se você for uma pessoa que pretendia ler esse livro e após ver esse vídeo mudou de ideia, não era bem isso que eu queria que acontecesse, né? Eu não tô te influenciando a não leia, porque senão o nome na thumb seria Não Leia Esse Livro, né? Aquela coisa assim, bem chamativa, assim, bem... Mas não, não é. Então, sim, gostei ou não gostei? Eu gostei e não gostei. Caiu nesse limbo, né? E é isso, eu gostei e ao mesmo tempo eu não gostei de Lavoura Arcaica, do Raduan Assar. Mas definitivamente foi uma experiência ler esse livro. E eu espero que tão cedo eu faça outro vídeo desse. Porque realmente eu não gosto de ler um livro e terminar ele com a sensação de... acho que não, tá? Então eu realmente... eu espero não tão cedo vir aqui com um livro de gostei ou não gostei. Mas se acontecer, paciência, né? Então é isso, gente. Até a próxima, que eu espero que demore bastante.